Saúde e qualidade de vida sempre foram nossas prioridades. A Seman é um centro médico referência na região. Reunimos aqui dentro nosso amor e cuidado à vida com uma excelente estrutura médica. Realizamos consultas e exames nas modalidades particular e convênios, sempre oferecendo modernidade e tecnologia nos procedimentos. Seman, o mais elevado padrão de atendimento médico. Boa tarde! Boa Aqui mais tarde. um episódio Tarde. dessa nossa série especial. Eu tô até adiantada hoje. hoje. Mais especial do que nunca. A gente vai conversar hoje com a Leninha. Leninha, obrigado por você estar aqui com a gente. É um prazer muito grande. Que honra nossa. Sabe quando a gente idealizou essa série especial para os 5 anos do Instituto aqui no podcast, a primeira pessoa foi você, foi o núcleo, porque foi fundamental para o nosso nascimento e para o nosso desenvolvimento como instituto e como pessoa também, né? Ah, com certeza, né? A gente aprendeu muito e aprende com exemplo ainda, né? Isso, a gente vai bater também aprende junto com vocês. Tamo junto, mas junto Foi bom esse tempo que a gente viu vocês assim nascendo e crescendo e se desenvolvendo com uma energia maravilhosa. Bom, a gente vai falar bastante. Quase não tem, a gente gosta. É porque a gente gosta do que faz, né? Essa é a verdade. Eu quero agradecer, antes do nosso bate-papo, eu quero agradecer os nossos parceiros e apoiadores, as 3M's Produtos Sortidos, People Treinamentos, Glaucon Abraço, Requena Assessoria, Beijo Cris, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Taninha, tô com saudade. Eu também. E Estúdio de Dança, Adriana Labarce. Um beijo, Adriana. Um beijo, Tati Labarce também, nossa embaixadora, engajada aí nesse movimento com a gente. Essa família porreta tem ajudado bastante nos movimentos que a gente faz para dar engajamento ainda maior. Bom, esse é o segundo episódio dessa nossa série especial dos 5 anos de Instituto Leia Campus. A gente está muito feliz em completar os 5 anos, que a gente estava comentando que parece que voou, que foi ontem. E a gente está trazendo pessoas muito especiais para a gente, para o Instituto, que fizeram parte dessa jornada em algum momento. E o Núcleo Aprendiz do Futuro, hoje na pessoa da Leninha aqui, fez parte antes da gente dar o start. Que eu lembro muito bem, porque eu vou contar uma história aqui antes de te dar a palavra, tá, Leninha? Ótimo. Daquela vai, eu achei melhor, acho melhor. É dia 1 que habla aqui. Como que a gente se conectou? Eu fazia umas ações pontuais desde 2011, já contei isso aqui algumas vezes. Em 2015, eu me juntei com algumas pessoas que faziam faculdade comigo, que trabalhavam comigo e que eram amigos também, engajados aí. E eu resolvi fazer uma campanha de Páscoa. Então, eu comecei a procurar uma instituição de crianças para ajudar em 2015 na Páscoa, a arrecadar. Maravilha! Eis que Tassiana, nossa jornalista, assessora de imprensa, amiga, parceira do Instituto desde o início também, que eu conheço há muitos anos, na época falou assim, Rô, vou te ajudar. Falei, Tati, a gente precisa de uma instituição. E aí a gente foi pesquisar. E aí tinha uma moça que trabalhava com ela na época, na Universidade de Brás Cubas. Mãe de criança nossa. Que tinha o filho lá no núcleo e falou assim, olha, tem o núcleo, meu filho assim, explicou o trabalho. Passou o contato, eu fiz contato, fui lá, tive o prazer de conhecer a Rosália, a Hebe, a Leninha. A gente conversou. Monstros sagrados. Monstros sagrados do terceiro setor, em Mogi das Cruzes. E eis que elas me falam, poxa, a gente tem uma demanda grande para
Páscoa, porque a gente conseguiu um apoio da Gerdau na época Isso, para metade das crianças. E a outra metade a gente precisa arrecadar bombom. E aí a gente fez uma super campanha de caixa de Foi bombom, excelente. que foi maravilhoso. Completou o que estava faltando. Eu lembro, acho que foram 250 caixas de bombom que a gente muitos, conseguiu, e aí montou os kits e tal. E aí a gente estreitou essa relação, veio caminhando junto de lá para cá, sempre que eu podia eu apoiava, participava, até que eu entrei pro conselho, fiz parte do núcleo também. E teve a festa do dia da festa de família ainda, lembra? Sim, sim. A gente, Aquele bazar das de lá pra crianças. cá a gente fez muita coisa E a junta. primeira vez que E aí, eu vi o isso. Rodrigo foi numa Nossa, ação é do verdade. núcleo. É isso aí. mesmo? Foi. Lembra aquela ação no casarão da Cardosqueira? Que a gente fez pelo Sim, Instituto, sim. que o núcleo se apresentou lá, as Sim, crianças foram lá. certo. O casarão é da família da Bianca. Quem tinha emprestado o casarão foi a minha Bianca, irmã, foi a Bruna, é, né, e que a emprestou minha na tia. época. E aí lá foi a primeira vez que a gente se viu de fato, né? Se viu só, assim. Porque Mas a gente não realmente- conversou a nem gente- nada, é. Né? Mas olha que incrível, foi Rodrigo aquela vez. muito metido, assim, nem olhou pra minha cara direitamente. Eu falo que ele me esnobou nesse dia. Parece eu esnobo alguém, gente. Imagina. Não, mas foi... Foi aquele dia. Foi Mas aquele eu acho dia. engraçado, a gente sempre fala disso aqui, como que as coisas vão se conectando, Incrível, né? E parece que é tudo por acaso, É, né? mas Tudo por acaso. eu Nada. Eu acho que não é por existe acaso acho também. Nada, Não É. existe nada. acaso. E aí a gente As se conectou. as energias vão se... Atraindo, na vão se verdade, atraindo. né? Eu É. acho que é isso. E aí eu lembro bem que quando a gente formatou o Instituto, como a gente queria trabalhar, o que a gente queria fazer, a primeira coisa que pensou foi em levar para a Leninha e para a Hebe, para olhar o projeto. Ainda nesses dias depois que nós conversamos, que você me fez lembrar que agora já então era 5 anos, Aham. que eu não tinha contado. Passou tão depressa, não contei os anos. Até pra gente foi um susto, Então agora né? fui 5 ver anos. nossos achados, né? Aham. E estava lá aquela folhinha de vocês, toda bonitinha. Ah, que demais! Imagina! Ixi, se você quiser, eu te trago Ah, como eu quero. documento de nascimento. Quero, com Que certeza. bonito. Todo assim bonitinho, os objetivos. Porque pra tudo bonitinho. gente era muito importante, a gente vai falar aqui que a gente começou as nossas atividades lá dentro do núcleo, mas antes disso, pra gente era muito importante ter o aval de pessoas que sabiam muito bem aquilo que estavam fazendo dentro do terceiro setor, dentro da parte social aqui em Mogi, né? Há tanto tempo já, e numa linha que a gente sempre gostou muito de E trabalho. a gente né? nascendo, e elas já com 25 anos, 25 né? O anos. Lúcio já com Exatamente. 25 anos. Estamos então, fazendo 25 imagina. anos naquele Eu ano. lembro da festa, exatamente. Como que a gente não ia lá pedir, né? Olha aqui, a gente tá no caminho certo, né? Não tinha como, Olha, imagina. E foram várias conversas que elas sentaram com a gente e ficaram Horas e horas trocando figurinha, orientando. Né? orientando. Muito importante. Obrigado por isso, Nossa, porque senão a gente não estaria aqui hoje, se não tivesse Eu sido acho tudo que assim isso. é tão bom, né? Era uma coisa que muitas vezes a gente, os mais antigos, os jurássicos, falávamos entre nós. Nós, a Andem, Sim, né? sim. Do Everaldo. As mais antigas aqui. O pessoal do Maria Mãe do Divino Amor, a Marina. E outras tantas pessoas históricas na cidade, né? Que a gente falava, precisa vir gente nova, a gente precisaria ter um trabalho desses em cada bairro. Sim. Né? Precisaria ter gente que tenha a cabeça antenada com o momento para estar fazendo. Mais gente maluca. Assim, isso. Tipo. Não, porque não é. Era Só maluco que 5 faz anos isso. atrás, a gente já achava isso. Então, 25 anos atrás, 30, a Andem já tá, acho que com 30. a Andem fez 40 agora. Fez 40 40? já. Agora em maio fez 40. Fez 40. Ela é um pouquinho anterior a nós, 10 anos. E então a gente falava isso, como era necessário que tivesse gente nova, que aparecesse gente nova. E não é tão simples aparecer. Não é tão simples. Não porque... Agora vocês já estão na caminhada e vem, que todo mundo acha muito legal, muito bonito, mas Mas o dia a as dia, a mão pessoas na massa é muito difícil. As pessoas se mobilizarem e daí enfrentarem o dia a dia. Quantas coisas vocês já enfrentaram? Nossa. Né? Meu Deus! Você acompanha de perto todas Pois é. elas, não foi Então, fácil, não. Não é simples, né? Mas as pessoas que querem vão. As pessoas que querem Porque vão e batalham e vão atrás. quando a gente... E a gente sentiu isso em vocês, logo de início. Quando a gente conversou,
aquele dia que vocês visitaram A lá. nossa Leninha tá com uma memória. Tá melhor que nós dois juntos. Imagina! Caramba. Naquele dia que vocês foram, depois, ao saírem, então, eu, a Rosália conversando, nossa, mas parece que eles estão muito decididos mesmo, né? Acho que vão mesmo. E aí a gente viu que foram mesmo. Então, logo vocês tinham atividades e vocês não paravam. Vocês eram incansáveis. Cada hora inventando de manhã alguma fazendo uma coisa, coisa, à tarde outra, à noite outra, e no fim de semana outra. Santo Cristo. Daí a gente viu, né? Eles têm muito gás. Sabe que o nosso mentor, o Glauco, ele fala, né? Ele fala, cara, cada tombo que vocês levavam, eu falava, agora já era, agora acabou o instituto. Aí daqui a pouco estavam vocês lá de novo, fazendo outra coisa, inventando outra coisa. E assim foi. Mas é porque a gente identificou nisso o propósito de vida mesmo. A gente faz e faz porque gosta e a gente não se vê mais trabalhando, vivendo sem atuar com o terceiro setor, com essa causa nossa aí. Então, pra gente é uma felicidade completar 5 anos. É uma grande graça, né? Assim, porque eu acho que trabalhar, descobrir pela vida o que você realmente ama, que você, apesar de qualquer coisa, você continua fazendo. É verdade. É demais, né? Assim, é uma sorte. Vou citar assim, nem sempre ele é do agrado de todo mundo e nem é totalmente do meu agrado. Sim. Tem algumas críticas que eu faço a ele. Mas o Paulo Coelho, naquele livro, aquele um dos primeiros dele. Não lembro. Fugiu o nome do livro. Mas um dos primeiros, em que ele fala da lenda pessoal. Cada um de nós tem a sua lenda pessoal. E como nós vamos saber qual é a nossa lenda pessoal? Porque a gente só vai ser feliz se você seguir a sua lenda pessoal. E você precisa encontrá-la. Como você vai saber que é ela, a sua lenda pessoal? E aí ele dá uma explicação assim. Aquele sonho que você teve quando você tinha 12, 13 anos, no início da sua adolescência, no tempo dele era mais antiga a adolescência, né? Começava mais tarde, acabava mais cedo, agora está um pouco diferente. Mas a minha também era, acho que sou mais velha que ele, sei lá. Então, lá pelos 12, 13 anos, você tinha um sonho na cabeça, de alguma coisa que você pensou em fazer. É esse o seu sonho, é essa a sua lenda. Procura ver o que ela significa hoje. Nossa, para mim foi tão claro isso, tão claro. Porque a minha lenda, meu sonho aos 12, 13 anos, eu pensava assim, por que tem crianças que sofrem, que não têm família, que às vezes, não tinha criança de rua ainda naquele tempo, às vezes estão sofrendo, muito pobrezinhas, em orfanatos. Por que tem? Não, e por que são elas e não eu? E aí eu pensava, um dia eu vou ser muito rica e vou ter uma casa bem grande e vou buscar essas crianças e vou ficar morando junto com elas. E, de certa forma, foi isso que você fez. Eu fui diretora do Narciso Iag Guimarães, pela escola lá no Nova União, Vila Natal, Nova União. Sim. E era uma escola grande e tal, eu olhava, será que é aqui? Aquela casa? Não era lá. Fiquei alguns anos e não era lá. Aí foi o núcleo, com certeza. Como nasceu o núcleo? Conta pra gente, Leninha, que eu sei que foi você que... O núcleo também nasceu de necessidades, né? Eu era diretora do Narciso Iag e nós víamos que as crianças ou eram... E nesse tempo estávamos eu, a Mariana Bonfim, que era uma professora, Maria Alice Freire, que era outra professora, coordenadora, e tinha opa, estou ruimzinha. Não, coitada. A Alicinha, que era uma psicóloga e que fazia um trabalho voluntário na escola. E nós conversávamos e víamos que as crianças, às vezes, ou às vezes de forma geral, de bairros muito pobres, Fundinho da Vila Natal e Jardim Nova União, elas tinham 2 alternativas na vida. Ou os meninos. Tinha alguns que queriam ter uma profissão. A gente conversava com eles o que eles queriam fazer. A profissão que eles queriam, os meninos, era ser cobrador da Aerolis. Cobrador de ônibus da Aerolis. Não existe mais a profissão, né? Sim. E as meninas queriam ser empregadas numa casa boa, assim, empregada doméstica. Era o sonho. E a gente ficava, meu Deus do céu, tem que aumentar esse sonho, né? Mas pior que isso é que alguns meninos a gente via que caíam para a marginalidade. Logo, rapidinho caía na marginalidade. E as meninas na prostituição. Sim. Muito cedo.
E a gente dava desespero isso daí. Como é que você está trabalhando na educação com as crianças E vendo isso e de vendo perto. isso? Aham. Aí nós não tem de ter alguma coisa que mude a vida dessas crianças. Alguma coisa, algum ambiente onde elas possam ficar. No momento que elas não estão nem na escola, nem ficam em casa. As casas muito pequenas. Sim. As mães trabalhando manhã, tarde e noite. Mães solo, na maioria das vezes. Trabalhando incrivelmente para poder sustentar a família. E as crianças ficavam sozinhas em casa, iam para a rua. A rua era muito atraente. Sim. Né? Então, que elas pudessem ficar quando não estivessem na escola. Tentamos alguma coisa na própria escola, não dava certo. Não tinha espaço. Sim. E aí começamos, aos finais de semana, e foi num final de semana que a gente fundou o núcleo, com as pessoas da comunidade, nós 4. Sim. Professoras, diretora, psicóloga, e fundamos o núcleo numa assembleia de umas 30 pessoas, com alguns pais, alguns jovens que já estavam junto com a gente, e resolvemos começar do jeito que desse. Aí nós reunimos as crianças uma vez por mês na escola, no sábado à tarde. Daí fomos conversando com a Associação de Moradores. Conseguimos lá na Associação de Moradores um espaço para estar reunindo as crianças todos os dias. E nós todas trabalhávamos. A única que estava sem trabalho profissional era a Alicinha. A Alicinha ficou com as crianças todos os dias lá na Associação de Moradores. Nossa. Até que, lamentavelmente, alguns políticos ali do pedaço acharam que nós estávamos fazendo campanha política. Ai, meu Deus. E começaram uma perseguição. E aí tivemos de sair de lá. Política sendo política. Sendo política... Desde sempre. Tipo, vem tomar conta do meu feudo. Oh, meu Deus. E nós trabalhando com as crianças. A Alicinha ficava lá o dia todo com as crianças. Prol da sociedade. Fazendo a comida, algumas mães vinham ajudar e tal. Bem, daí paramos ali e ficamos somente trabalhando para construir, para comprar algum espaço e construir. E achamos um rapaz que foi meu aluno lá na década de 70 e que estava na Alemanha, já trabalhando como músico, Dirceu Brás. Ele é daqui de Mogi. Tá. E ele e o Walter Ang, que na época era dono da Javatur. Sim. Agora ele voltou para a Indonésia, ele é da família indonésia, voltou para lá. E os dois se juntaram para nos ajudar a comprar um terreno. E compraram esse terreno para nós. E começamos a construção. Que é o terreno atual do núcleo. Que é o terreno do núcleo. E daí começamos a construção com o que dava. O Dirceu conseguiu mais alguma ajuda da Alemanha. Ele mora na Alemanha. Da Alemanha para nós. E fomos levantando, aos pouquinhos. Isso há 30 anos atrás. Professoras. Que incrível. Quando eu digo que professor muda... Eu sou muito rígida nesse meu pensamento, assim, que eu falo que o professor, ele é um agente de transformação tão fantástico, né? Que eu falo que não é a matéria que ele está ensinando, é ele, é o exemplo dele, a matéria é fazendo só pelo aluno, né? E elas a gente percebe, juntaram para... Eu, na minha vida, tive grandes mudanças seguindo aquilo que professores mostravam, falavam, o caminho que eles indicavam. Tive 25 anos na educação, também vendo isso. E a gente vê depois alguns alunos que você encontra... professora, sabe onde que eu comecei a pensar isso? Naquele dia que você falou assim... E muitas vezes a gente não tem nem ideia que impactou aquele aluno dessa forma. Você semeou aquela ideia. E daí eles vêm e dizem, é um prazer tão grande, né? E, por outro, a gente vê... na educação, dentro da escola, você vê a realidade da criança. Sim. Então, quando você, daquela realidade, você vê que tem algum caminho que pode apontar, é isso. Então, é para lá que a gente tem de ir. E o professor transforma o aluno. E é Paulo Freire que diz, né? Que a gente não transforma o mundo, a gente transforma pessoas que transformam o mundo. E eu acho que esse é o papel do professor mesmo, né? E aí ele diz que ninguém liberta ninguém. Ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em comunhão. Exatamente. Então, isso que você estava dizendo, que às vezes conversando aquele tempo com a gente, vocês estavam aprendendo, a gente estava aprendendo com vocês. Né? É uma troca, vocês né? começando, quer dizer, jovenzinhos começando, olha que coisa maravilhosa. Lili, vocês continuam jovens. Naquela época vocês eram jovenzinhos.
Então, que coisa linda ver vocês assim, com aquilo que a gente sonhou há 25 anos atrás, vocês começando também. Sim. Né? Então, isso liberta todo mundo. Liberta Vocês e liberta a gente. E sozinho a gente não faz nada, né? A gente fala isso, que a maior riqueza que a gente tem, que o Instituto tem, é esse material humano de conexões, né? E vocês têm por característica isso, né? Já aproveitando. Falar um pouco deles. Vocês aglutinam Eles pessoas. invertem, né? Vocês aglutinam pessoas. Sabe? Não, mas não só aglutinar, juntar, de amontoar. Vocês vão juntando De aqui, ligar ali, mesmo. ali. Houve alguns momentos que a gente viu vocês realizando algumas coisas que, nossa, mas como? Como é isso? Como é que eles juntaram isso, com aquilo, com aquilo? Aham. Vocês juntam, às vezes, coisas que parecem muito díspares. Sim. E vocês juntam. E elas têm algo em comum. Bem, fazia anos que eu não encontrava o Jonathan, Sim, amigo do meu filho. verdade. E daí vocês me ajudaram a encontrá-lo de novo, É. naquele desfile. Ele Foi. vai estar, Mas porque foi quando que coisa linda. quando a gente nasceu, Nossa, né, no desfile. Aham. Ele vai estar também Ai, que bom na festa. É isso Que mesmo. lindo. Ele chegou a dar workshop lá na casa, né? Pras Deu, que meninas as do meninas núcleo, participaram. Parceiraço nosso vai estar com a gente lá. Vai. Então, sabe, como eu podia imaginar que vocês estariam juntando, estavam com o Jonathan também. Aham. E outras coisas, quando vocês foram para o shopping. Meu Deus. Que loucura. Tem até a bazar. foto Tem nossa foto do aqui, shopping. olha Aqui, lá. olha lá, ó, da loja Trabalhando, do bem. Da inauguração sim, da da inauguração da loja. Trabalhando 12 horas por dia, todos Mas os dias da todos os semana, dias de da domingo semana. a domingo. Que isso? Então, como? Parece louco, Como assim? Bianca? Parece Parece? louca? Não, eu não pareço. Parece. gente. Não, eu sou declarada. É, assumida. Total, assim, quando eu tava falando que a minha filha mais nova, vi ela batendo boca, falando assim, isso aqui tá errado, não sei o quê, coisa da escola, né? Aí eu falei assim, escuta, onde você aprendeu a ser tão arruaceira desse jeito? Ela fez assim, com a melhor, com você. Aí eu falei assim, não, deixa pra lá, eu não vou nem me defender dessa. A gente Mas sempre tentou sair da casinha, assim, né? Sair da caixa para tentar justamente... Porque a gente sempre se propôs a trabalhar com a criança e com o adolescente, mas a gente, de um jeito doido nosso, a gente queria levar as coisas de uma maneira diferente, para que a gente conseguisse atrair pessoas, interessar as pessoas com o nosso conteúdo, não só o aluno que vai participar de uma atividade, mas o parceiro que vai apoiar, que vai investir, que ele também tenha uma contrapartida, que seja algo atrativo para todo mundo. A família, né? Para a família e para a gente também como trabalho, né? Para que a gente conseguisse fazer. E a gente saiu inventando um monte de coisa, né? E aí, foram ótimas e aí as igual a gente invenções. falou no início, a gente atraiu pessoas que foram viabilizando as nossas loucuras. Então o shopping foi uma dessas coisas. A gente ficou 6 meses com a Loja do Bem. E que foi fundamental para a gente ter um certo crescimento e uma visibilidade com um público que a gente ainda não tinha. Não atingia. Sempre fizeram campanhas, né? Eu via muitas vezes. Mas uma loja lá dentro, exatamente que não é... Não, e uma loja de peças usadas, então, né? Que dentro de um eu shopping, ia que é um falar centro isso, de compras, Heleninha, né? De fala- boutique e tal. Fala a mesma coisa. Eu usava. A minha mãe, agora, ela aprendeu a falar outra, bazar. bazar, Mas você usou Ele o fala termo pechincha. pechincha. Pechincha, né? bazar da pechincha. É. Porque era o que a gente conhecia. Sim. Mas nunca se podia imaginar, Uma como eu estava pechincha dizendo, dentro do shopping. a gente fez bazar da pechincha em todo canto. Aham. Mas nunca dentro de um shopping. Porque parece que não combina. Que abuso, né? Que abuso, Você que sabe ousados. você sabe que esse foi um receio nosso mesmo, né? Será que as pessoas dentro do shopping que estão lá para comprar coisas novas vão entrar na Loja do Bem, comprar um produto usado, né? E aí a gente ficou com isso. E no fim a gente teve uma surpresa, porque o resultado foi sensacional. As pessoas se interessavam Interessante, porque né? achavam novidade ter algo Sim. desse tipo, se interessavam porque eram produtos bons, com e eram preços bonitos. bons e a além loja disso estava muito bonita. e além né? disso, a pessoa fazia o bem comprando aquilo. E mais, virou um ponto de doação. Muita gente que frequenta o shopping e tinha coisas para doar, não sabia muitas vezes para onde doar. Sim. Então, a gente estando Ali ali, era querendo ou muito não, o mais- shopping já dava um Sim. carimbo de que era algo sério, que podia Sim. doar, que ia ser bem aproveitado. Então, a gente chegou a receber muita doação, inclusive de Interessante. lojas com coleções novas, mais antigas, que doaram para venda. Então, foi um resultado também surpreendente para a E gente. a ideia
você falou das pessoas, né? A ideia não foi nossa. Verdade. Partiu da A gerente de gente marketing, foi né? pedir, porque a gente tinha participado já no início do Instituto de uma Sacola do Bem, que é aquela campanha de arrecadação. Isso, eu lembro. A gente Vocês pediu... Pra no mês seguinte, acho que estava numa virada de ano, ali no começo do ano, pra gente pegar uma Sacola do Bem novamente em 2021. E aí a gerente que estava na época, ela do nada ligou pra Bianca num sábado à noite e falou assim, escuta, tá vendo aqui da sacola, vocês não acham legal ter uma loja? A Bianca falou, Passei mal! como assim? Como assim? Ela falou, Que é não, isso? porque eu tô com alguns espaços fechados, eu acho que a gente podia arquitetar isso, fazer. A Bianca, tá, não sei o quê, vamos ver. Só que isso foi, tipo, Nossa. pra ontem. Ela queria rápido. Então, o processo aconteceu em menos de um mês. Foram 15 dias de obra, né? Assim, Deus Foi. do céu. E aí... E a gente sabe, no shopping tem um padrão de Exato. qualidade, Tem. de beleza, Sim. né? Nessa Então aí a não E é. a gente gente não ficou Coisa- devendo em nada. Nada, absolutamente. Quando eu fui ver a loja, eu, meu Deus, que linda. A Verdade. gente teve Muito legal. ajuda, né? Pra isso também. O próprio podcast, né? A nossa vertente sempre foi de comunicação, não só dos nossos Sim. projetos, mas para dar voz para outros projetos e ações que acontecem aqui na região. E o podcast foi nesse sentido. É a nova ferramenta de comunicação que está vindo para ficar. Então, Sim. vamos entrar ali, vamos fazer, além de colocar uma vitrine disso, a gente usa para captação de recursos. Então, vamos. E Gente, não tinha nem viemos. participado de Não podcast tinha, nenhum. louco, né? Louco. Ai, olha. Aprende fazendo. Mas a gente sempre foi assim mesmo. Colocando para teste os nossos projetos, né? E vendo. Claro que nem tudo dá certo. Não. Algumas coisas a gente faz, vê que não rola, que não virou e tá tudo bem, né? Experiência. Tá tudo bem. Tá tudo Mas a gente nunca Eu se vejo privou que de arriscar. Aquela nossa experiência, não sei se cabe passar pelo nosso histórico conjunto. Lógico. Cabe Nossa tudo, experiência estamos aqui para isso. Dos cursos que vocês idealizaram lá no núcleo, né? Em que algumas coisas foram muito bem, rolaram muito bem, e outras coisas já não Não foram andaram bem. tão bem, exatamente. E aí depende, claro, das pessoas que estavam participando, Sim. das próprias crianças e jovens que estavam participando. Eu lembro a sua turma, né, Bianca? Como você foi trabalhando com eles e depois, no final, vocês customizaram roupas e coisas, né? Sim. E daí fizeram um bazar. E daí ficou bonito. E eles Foi. ficaram felizes Mas a de fazer. resistência que teve, né, nas primeiras Sim, aulas. Pois é. Aham. E depois eles ficaram altamente realizados de estar realizando uma coisa bonita. E uma turma foi o bazar, né, que eles fizeram, e a outra Dos turma doces, não foram foi? os doces, Os doces. que a Michelle ensinou eles a fazer. Nossa, é verdade. Só para contextualizar, Isso, só fazendo vai. um parênteses. Sim, sim. Por favor. Quando a gente deu start no Instituto, lá em junho de 2018, a gente já tinha apresentado para elas e tal, e aí a gente pediu para fazer nosso primeiro ciclo de oficinas como piloto lá dentro do núcleo, com as turmas que eles já tinham, né? E aí a gente colocou algumas oficinas dentro da programação que o núcleo já tinha com eles, no contraturno da escola. E foi essa experiência que a Lininha está contando agora. E realmente foi muito sensacional essa interessante, experiência foi para a muito gente, legal. assim, foi fundamental. Então, é um pouco aquilo que também você dizia agora há pouco, Bianca. Poderia ter sido um fracasso total. Se alguém chegasse lá e falasse, nós vamos fazer agora, sim, porque depois vocês vão fazer um bazar, e eles não saberiam nem o que era. Mas você foi trabalhando passo a passo, e eles foram resistindo, e você insistindo, e eles... Foi. Eu E fui eles mais realizaram. teimosa que ele. Mas tem que ser, eles né? realizaram. É. E aí eles viram que eles eram capazes. Sim. Então, isso. o primeiro princípio foi você acreditar Porque, neles. querendo ou não, a gente né? estava propondo algo diferente para eles. Diferente E pra aí, eles. claro que rola uma insegurança da parte deles. Sim. Porque é algo que nunca viu, nunca se Nunca fez. se fez e Sai da o zona que de que é? conforto. Pois é. Mas esse é o Tenho nosso de papel. criar, tenho de pensar. Né? É. E daí eles viram que eles eram capazes. Aham. Então, foi interessante que aquela turminha, ela marcava por isso. Sim. E isso ficou E a gente assim, tem na aluno que experiência segue a deles. gente nas Até redes, que tem o- contato, que Daquela daquela turma. Daquela turma. Muito Legal. bacana isso. Pra gente foi sensacional essa experiência, né? Foi muito...
Ela não foi só enriquecedora, ela foi engrandecedora. Né? Eu digo que ela foi fundamental para os próximos passos do Instituto. Sim. Porque a gente teve a confiança de vocês de poder executar algo novo lá dentro. Porque, igual você falou, poderia nenhuma das coisas darem certo. Sim. Nenhuma das oficinas. E mesmo assim, Toparam. vocês toparam e falaram, vamos junto. Estamos aqui para Sim. fazer junto, para Como o auxiliar. trabalho da Bruna também. Auxiliaram né? muito a gente. O trabalho Da Janaína, Isso. da Michele, a Jussara. Eu já agora não, mas lembro bem, mas sim. as outras meninas não localizo bem o nome, mas uma das coisas era aquele trabalho de reciclagem. Sim. E de plantio Da Janaína, foi a Janaína. Foi. Aquela, como é que chama aquele? A horta vertical. A horta vertical, pergolado, né, que se chama aquilo lá, na parede, das bandeirinhas, está lá até hoje. E já outras coisas foram plantadas. Já fizemos Eu adorava, outros... deixa eu só te interromper, que eu adorava marcar reunião. Era quarta-feira? Quarta-feira. Quarta-feira. Ai, que as tinha vergonhas doce. que eu passo. Ela passou vergonha comigo. O tanto que eu comi naquele núcleo. O almoço sempre é maravilhoso, mas tinha um dia que tinha doce. Doce. E eu Era marcava dia de reunião. doce. Helene, vamos marcar reunião. Vamos na quarta-feira. Nada tendencioso, ele. Gente, eu vou fazer uma série no Instagram, depois vocês vão ver, eu ainda vou fazer. As vergonhas das não faço ela passar. vergonhas que eu passo com o Rodrigo Fernandes. Maravilhoso. Mas muito bom. Essas eram dessas. E no final desse ciclo, a gente foi na festa Foi da a festa família, da que foi o família. que você Isso. falou, que foi nesse dia que acabou de passar. Passou ali. Que Passou foi ali. como se fosse a conclusão de Nossa. cada oficina. Teve o Aquele, desfile, teve a horta lá, A pra horta. todo mundo conhecer. Eu até hoje tem foto da Pietra, porque a minha filha ia também, Aham. Sim. né? Ela era pequenininha e A ia... doadora das Barbies? ela ia pra... E participava de tudo, né? Era... Os outros dois ficavam integral na escola, então não tiveram essa oportunidade do núcleo. Mas daí ela ia e participava, e tem foto dela lixando, com lixadeira, gente, madeira. Meu pai uma vez viu aquilo e falou assim, você é louca? Por criança pra usar A lixadeira? questão da segurança no trabalho, menina. Aí eu falei assim, se eu falar que as crianças amaram, né, fazer aquilo tudo de um aquilo. jeito, que era uma turma que passava para Aham. outra pintar e que não sei o quê, e daí a outra plantava. Então... E é incrível como que numa oficina dessa trabalha-se tanta coisa na criança, coisa, né? tanta coisa. Porque você dá autonomia, você faz ela confiar nela, você faz ela entender que ela pode ir mais longe, dá outras referências de vida para ela, né? Eu quero lembrar, assim, dessa festa da família, que foi a nossa, acho que, segunda festa da família. Aham. Nós tínhamos feito uma anterior, Isso, e aquela foi a segunda. E, de novo, você fez uma senhora campanha, mobilizando muita gente. Nós fizemos, outras pessoas ajudaram Sim, também sim. a coletar brinquedos. É verdade, os Brinquedos nossa, novos é ou mesmo. usados. E você coletou muito. Muito, foi mesmo. Fizemos, acho que, umas 2 viagens da sua casa para lá, né? Foi. Carregando. E aí organizamos aquele bazar. Foi. A loja de brinquedos. A não é loja bazar, é do uma loja brinquedo de pra brinquedos. eles, Então, tudo arrumadinho, embrulhadinho, belezinha, assim, tudo à vista. E a criança recebia um dinheirinho. É verdade. Com as atividades da gincana, lembra? Lembro, Eles tinham gincana e eles ganhavam um dinheirinho. E com esse dinheirinho iam comprar o brinquedo na loja. Foi mesmo. Elas também eram inovadoras, gente. Era uma Eles experiência. capacidade, Lógico gente, que é, né? mas Era uma Imagina. experiência para a Ah. criança sentir que ela pode, ela própria, conseguir o que ela quer. E começar a entender a responsabilidade do ganhar e gastar, né? Que isso é Exato. fundamental para a vida, né? E que era importante ela participar das brincadeiras da gincana. A partir dali, ela ia conseguir como ela ia comprar os brinquedos dela. E ela não ia só ganhar um brinquedo, ela ia escolher o Ela brinquedo ia escolher que o ela brinquedo. quer. Ela ia para a loja, era montado como uma loja mesmo. Foi lindo. Nós temos as fotos daquele. Nós temos que fazer um álbum bem bonito com isso. Porque foi montado como uma loja mesmo, tudo pinodadinho em cima das coisas aí que sua filha doou muitas Barbies, né? Nossa, as meninas de lá ficaram maravilhadas. Barbie! Elas nunca tiveram Barbie. Claro, a Barbie, quem podia ter? E elas tinham aquela. Nós mesmos demos a bonequinha compridinha de perninha fininha, aquelas de compradas de segunda, terceira, quarta linha. Aquela baratinha. Aquela que compram no 99. Isso. E elas ganharam muitas vezes de nós, mas não era Barbie. E naquela loja tinha Barbie.
E elas podiam comprar. Com os dinheirinhos que elas ganharam Sim. na gincana, elas podiam comprar. Foi a melhor festa da família que nós tivemos. Que incrível. Em que todos participaram, todos fizeram alguma coisa e saíram felizes. Então, as crianças saíram com aquela sacola de brinquedos que ela escolheu, ela comprou naquela loja, felizes da vida. A sensação Felizes. dela... Porque a criança de famílias menos favorecidas, né, elas passam muito por isso. Graças a Deus, como diz um amigo meu, a fraternidade está solta no mundo. Isso está mesmo. Sim. Mesmo que às vezes a gente não perceba, mesmo que às vezes parece que é só a gente o mal foque que está pro outro lado. vencendo. O mal tem muito destaque. Mas tem muito destaque. Mas a fraternidade existe, A sim. fraternidade está solta no mundo. Graças E de a vez Deus. em quando ela se junta. É. E naqueles nossos momentos elas se juntaram. E muitas vezes as pessoas querem ajudar famílias e crianças que estão sem brinquedo, gostariam de dar os brinquedos que elas têm em casa. Mas sempre é assim, ela dá o brinquedo. O que é um gesto maravilhoso. Eu sempre convido pessoas conhecidas, amigas, amigos, para levarem os seus filhos lá. Sim. Se eles querem levar brinquedos lá, que eles levem os filhos, para os filhos levarem Entenderem, né? o brinquedo para aquelas crianças. É lindo, é ótimo. Mas a criança sente sempre, no mundo do consumo, como a gente vive, que eu não concordo com ele. Que ela não tem acho que que deveria aceitar ser o que assim. vem. Mas é um mundo do consumo. Sim. Em que as pessoas estão comprando. E ela nunca pode comprar. Ela tem que aceitar o Ela que tem que ganha. aceitar o que ganha. Ela fica feliz com o que ganha. Não é que não fica, ela fica feliz. Mas ela gostaria Mas no também nosso mundo rola de uma escolher. frustração. Rola. Ela gostaria de poder ir comprar também. E aquele momento ela pôde. Ela teve essa autonomia. Ela ganhou os dinheirinhos brincando Aham. na gincana. E daí, com o dinheirinho, ela foi e comprou. Então, ela saiu com aquela sacola cheia de brinquedos que ela escolheu, que ela comprou, que ela pagou com o dinheirinho dela. Sim. E pagava mesmo. Ia lá, fazia a conta, marcava no caderninho Aham. quanto que ela pagou. E ela entregava o dinheirinho dela. E ela saía, olha, tia, comprei. Então, era um outro gosto. É dignidade. Não tem preço, né? Isso. Dignidade. Então, não importa, não é que a gente estava incentivando o consumo. Não, não é Estava isso. dando o direito da Autonomia. criança dela mesma poder, com o seu esforço, chegar lá. Né? Foi maravilhosa aquela festa. E porque Sensacional. estávamos com vocês. Ah, não, que isso. Com Imagina. certeza. Maravilhoso demais. É tantas histórias, né? Nossa, enche o coração, assim, de ir lembrando. 5 anos deu para fazer muita coisa. Deu. Aprendi até a fazer tapioca sendo voluntário na Então. barraca do núcleo. Também. Acho que eu fui por uns 3 anos, né? Sim, De voluntário é. na barraca do Divino. Que Então, inclusive acabou de acontecer, acabou de acontecer esse agora. ano. Como que foi o Divino esse Foi ano, essa ótimo, retomada? Foi ótimo, foi muito legal. Acho que as pessoas estavam com muita saudade da festa do Divino. É uma festa que Mas marca eu falo a cidade, que mais né? do que uma festa religiosa, é uma festa cultural da cidade, né? Não, e que acabou traz virando- tudo assim que tem hoje na cidade também, mas que vem trazendo. São 410 anos, exatamente esse ano. Mas Fez pra- 410 pras anos de organizações- festa. Somos uma das cidades mais antigas, Mais antigas do do país, país. e é uma das festas mais antigas, antigas. e é aqui em Mogi que acontece, né? A É maior delas. maior, diz que é a maior festa do Divino do Brasil. mundo. É. Não, Ah, do mundo até. diz que Portugal e Espanha não chega Caramba, no, olha. no número do Eu já Mogi. tenho uma amiga portuguesa que diz isso. Ela lembra da infância dela, quando ela morava lá, que tinha a festa do Divino Espírito Santo. Eles não falam só divino. Nós aqui. A gente dá Ele aquela ficou- cortadinha, ele ficou né, assim, brasileiro. Ele ficou nosso amigo, É. próximo. Então é a festa do Divino só. Nem precisa o resto. Mas eu acho que ela é muito importante para as organizações, né? Muito, muito. Com certeza, porque é um Porque- ponto principal de captação de captação recursos de do ano, recursos né? ano. Eu- E é quando você consegue um valor um pouco maior. Simbólico, mais que dá expressivo. para fazer alguma coisa Exato. mais expressiva dentro da entidade. Exatamente. Nós, por exemplo, com reformas, com uma pintura, queremos ver se a gente faz uma pintura legal na entidade, porque ficou muito tempo, nós não podíamos, e com a são pandemia, não demandas que podíamos... elas vão existir sempre, né, Sério. Leninha? Não tem como fugir muito tempo e disso. com a pandemia, a gente não podia fazer festas, então recursos próprios ficaram... A gente Nós sabe bem. nós temos o convênio com a prefeitura que Sim, mantém sim. o básico. Mas e é o durante a básico mesmo. pandemia, manteve também. Sim, sim. Mas tem outras coisas que a gente tem de fazer. Com certeza. E que os recursos próprios são necessários. E essas festas é que dão.
Por falar Então, em recurso, eu queria que você falasse um pouco do outro projeto, que é a Cozinha Comunitária, que a gestão é feita por vocês também, para as pessoas conhecerem. Eu sinto que ainda tem muita gente que não conhece. Ela não é tão antiga assim como o trabalho do núcleo, mas ela é de extrema importância para Mogi, para aquela região, e eu queria que você contasse um pouquinho disso para a gente. Bem, a Cozinha Comunitária ela é um equipamento que pertence à prefeitura. O espaço, né, o prédio é da prefeitura. São como as creches em Mogi. Como as creches de Mogi, subvencionadas, aí, no caso. Né? É naquele espaço, lá no Jardim Nova União, em que tem o CRAS, que é Centro de Referência da Assistência Social. Tem o Céu das Artes, né? Que é um centro de esporte e artes. Também gerido por uma instituição, Também certo? gerido por uma instituição, no caso é a Sementinha. O CRAS é a administração direta da prefeitura. Todo tem CRAS em vários bairros. Acho que nós já temos na cidade 4, acho que os 5 CRAS. E o Céu das Artes é o único que tem na região inteira. É verdade. E tem uma atividade muito interessante, diária. Tem um dia na semana apenas que fica fechado para as atividades, para limpeza, etc, etc. Mas funciona, inclusive, fim de semana todo. Que legal. E tem muita coisa interessante lá. E ao lado tem a Cozinha Comunitária. A Cozinha Comunitária foi um projeto ainda do tempo da Dilma Rousseff, na presidência, em que já se tinha vencido aquela camada de busca de saber qual era o nível de pobreza. Né? Com o lançamento do programa Fome Zero, o lançamento do programa Fome Zero, Bolsa Família. Então, não é que tinha acabado a pobreza, mas se tinha alcançado e estava se trabalhando com esse nível da população que está na pobreza. E aí eles se lançaram o desafio de buscar a miséria absoluta. Onde está a miséria absoluta? E procuraram, então, fizeram lá os levantamentos que eles fazem de ver nas regiões onde que havia aquele problema mais agudo. E o Jardim Nova União foi tido, naquele momento, como aquele que estava com uma pobreza maior. E, no fundo do Jardim Nova União já tem camadas também. A entrada do bairro, que já não é tão pobre, e daí vai afundando. E mais lá no fundinho, bem perto dali, é que está a Cozinha Comunitária. Buscar essas famílias que estão em miséria absoluta. Então, a família é considerada em miséria absoluta quando? Naquele momento, a Cozinha Comunitária começou em 2015. Primeiro administrado pelas irmãs da Maria Medianeira, que são do Amor Misericordioso. Que moram lá na vila mesmo. Depois elas não puderam continuar. Então, nós assumimos em 2017. Nesse momento, o corte era aquela família que tem como per capita, né? Então, o número de pessoas da família, a renda da família dividido pelo número, o per capita por pessoa de R$ 88,00 naquele momento. Hoje já aumentou isso, estaria por volta de 250, 300 reais por pessoa, que talvez que seria esse o per capita mensal, não é per capita diário. Sim. Per capita mensal. Então, naquele tempo, eram famílias que, 5 pessoas, não tinham no máximo R$400, né, para sobreviver o mês inteiro. Muitas vezes pagando aluguel. Lá existe muito isso. Paga-se aluguel de cada quartinho que se aluga, né? E tem muitas famílias assim que com problemas de saúde sérios, problema de saúde mental, problema de mães sozinhas, porque o marido está preso, por exemplo, com 6, 7 filhos pequenininhos. Essa mãe não consegue trabalhar. Para ela sair, ela tem que deixar as crianças sozinhas. Como faz, né? E é terrível, né? Então, a Cozinha Comunitária é um projeto de atendimento à insegurança alimentar. Quantas pessoas são atendidas lá hoje, Leninha? A meta sempre são 200 refeições diárias.
Então, independente, pode ser uma família que tem 4, 5 pessoas, mas conta todas as pessoas. Então, a meta são 200. Sempre ultrapassa. Tá. Sempre a 220, 230, porque tem muita gente que às vezes está passando por ali. Família que está chegando, que ainda nem se localizou, nem conseguiu arrumar direito seu barraquinho. Então, por uns dias, vai e almoça lá. E toda pessoa que chegar lá e pedir almoço, ela será atendida. Tá. Ela vai comer naquele dia. Aí se faz uma ficha com ela, mas primeiro ela almoça. Você não vai fazer uma ficha com a pessoa desmaiando de fome, né? A gente vai cadastrar, amanhã você volta. Amanhã você volta e daí você mata a sua fome de hoje. Então, a pessoa se alimenta e faz uma ficha e é avaliada, né? Então, são 200 que são fixas, não significa que ficam eternamente. São fixas rotativas. Sim. Conforme a família vai tendo uma condição melhor. Ela vai saindo e entram outras. Mas são existe 200. Uma demanda grande, uma espera, uma fila? Existe uma fila grande. Existe uma fila grande, mas porque a rotatividade, às vezes, não é tão grande, mas ela acontece. Sim. Eles próprios, quando estão em serviços assim de... o famoso... está fazendo um bico, está fazendo um biquinho. Quando consegue uma coisa melhor, esse bico fica um pouco melhor, um pouco mais fixo, eles avisam. Olha, eu não venho mais, porque agora eu estou trabalhando em tal lugar, tal, não vem mais. Sabe? Então, aí é substituído. Alguém entra. Bacana. Eu lembro que teve uma época que tinha até oficina de como fazer salgado isso, e tal, para aprender a geração de renda. Isso. Então, a gente faz isso com as... porque tem muitas mães, né? Que ou são solos mesmo, ou elas estão cuidando das crianças sozinhas. E é a maneira de temporariamente. Conseguir fazer uma E aí renda, a gente chama essas mães. E vem mães e às vezes vem homens também. Muitas vezes vem homens para aprender também coisas de alimentação. Olha que bacana. Diversas coisas a gente tem feito, assim, como esses cursos de geração de renda. Algumas em que a gente fez... Nós tivemos um curso de bolo de pote com aquela menina Gisele Ricci. Sei. Gislaine. Ai, maravilhosa. Gislaine, nossa, faz coisas maravilhosas. Nossa. E ela foi muito bacana, muito parceira. Vocês viram que eu sou focado na comida, né? Vocês perceberam. E Leninha também o povo do núcleo. Tem coisa melhor que comer coisa boa? Só se fala em comida, não é possível. E aí ela deu um curso de bolo de pote. E aí nós fizemos também, ao final do curso, o curso foram 4 ou 5 aulas, né, em semanas seguidas. E aí nós fizemos um kit para aquela pessoa que participou levar aquele kit para casa e fazer bolos de pote para vender. Que legal. E algumas conseguiram vender. Ai, que demais. E foram se virando. Outras pessoas não. A família era muito grande, fez o bolo de pote e todo mundo comeu o bolo de pote. Sim. E ficou feliz. Pronto. Valeu. Maravilhoso. Parabéns pelo trabalho da cozinha também, né? Tá vendo? Elas engajadíssimas. Não é à toa que são elas são exemplos da gente, mentoras. Não é à toa. A gente não foi buscar referência errada, não, viu? Nossa, isso a gente teve muita sorte. Só os melhores, né? Perto da gente, orientando, mentorando mesmo, assim, falando, vai por aqui que dá. E faz cuidando da gente, né? Também. Porque a gente teve bastante gente que em diversos momentos chegou e falou assim, tem certeza? Acho que esse não é o melhor caminho. Melhor recalcular, tem que pensar por essa forma, tem que ver desse jeito, né? Então, por isso que a gente sempre fez muita coisa diferente, porque a gente nunca teve medo de mudar aquilo que, de repente, não está caminhando direito, que não está legal, né? Então, o importante é a efetividade do trabalho. E uma capacidade de avaliação rápida. Tem que ter. Tem que ter. De perceber, não deu certo, então vamos mudar. Sim. Coisa que, às vezes, quem já está há mais tempo... uma outra coisa que eu acho interessante de vocês, que eu pensava que não era possível. Daí eu volto nesse que eu estava começando a falar. Vocês não se preocuparam em ter sede, em ter um espaço para fazer as coisas. Vocês fazem onde dá para fazer. Vocês rodaram a cidade toda. Quando a gente... E nós quando começamos, 30 anos atrás... Também a proposta era um trabalho com crianças, de acolher as crianças em horário alternativo da escola. Mas não pensamos que isso poderia ser também nos locais, uma hora aqui, outra hora ali, outra hora ali. A gente pensou que tinha de ter um local próprio, se não próprio, cedido, qualquer coisa assim, mas tinha de local de ser trabalho, um local. E se não tivesse o local, não podia acontecer. Vocês não.
Vocês são outra geração. O local é o mundo. Mas é que o mundo também mudou um pouco agora, né? Mudou. É verdade. A gente, no começo, tinha muito essa preocupação, tanto que a gente estruturou a casa. Sim, a casa ILC, que ficou lá um tempo. E quando chegou a pandemia, a gente se viu obrigado a se desfazer Sim. de algo que a gente batalhou tanto para conquistar, porque pra gente, justamente, era importante o espaço físico de execução das coisas. Sim. E nessa, por conta de pandemia, a casa era alugada e tudo que a gente fazia para captar recursos dependia de gente, de evento, de aglomeração, e não dava para se fazer. Entregamos a casa com aquela dor no coração de não ter como, e agora? O que a gente faz? E aí a gente começou a recalcular. Falou, poxa, mas... E aí a pandemia foi acelerando o virtual na vida das pessoas, o digital. Sim. Então a gente foi entendendo isso e foi começando a caminhar. Então o nosso bazar na época passou a ser online, a gente vendia as peças online. Lembro disso. A gente foi fazendo. E aí quando as coisas foram meio que retomando, a gente foi retomando as nossas atividades, a gente falou, não dá mais para assumir uma dívida de aluguel. Eu não sei nem como a gente pagava naquela época, mas enfim, não dava para assumir uma dívida mensal fixa daquele tamanho de novo, porque o mundo mudou, as coisas mudaram, tá tudo mais difícil pós-pandemia. E aí a gente foi reinventando. E aí a gente vai, faz, atua onde dá para atuar, mas não tem essa sede. A gente ainda precisa de um espaço, porque muitas coisas existe essa necessidade. Mas a gente consegue executar sem o espaço direto não onde precisa. Sim. Até porque uma das dificuldades nossas, quando tinha a casa, era trazer o jovem que era de um bairro tão distante, por conta de custo, de alimentação, de transporte. Então, tinha essa dificuldade também. Sim. Então, a gente falou, bom, vamos equilibrar e vamos fazer aquilo que está nas nossas mãos. Mas vocês sempre conseguiram isso. Isso eu achava muito interessante. Eu não sei como, mas a gente... E a gente sempre comentou isso, a capacidade que vocês tinham tinham e têm, né? De fazer coisas diferentes em locais diferentes, continuar naquele ritmo que vocês tinham, que era um ritmo alucinógeno. Era mesmo. Mas continuava fazendo, e não... fora aquele tempo que vocês tinham a casa, uma hora a gente vê que você estava aqui, outra hora ali, outra... Meu Deus, eles são onipresentes. Não! A gente perdeu o casamento, perdeu... É mesmo? Ai, meu Deus, é uma preocupação. Não, Filhos, mas tá tudo bem. Filhos falando Filhos pra se gente, sentindo... jogando você na cara. cuida das outras crianças Sabe, e me deixa em você sabe casa. que a mais velha que acompanhava a gente, inclusive no núcleo, tinha a hora que ela virava pra gente assim, a gente perdia a noção de hora e corria pra lá com ela junto. Ainda perdemos, né? Ela só virava assim e falava assim, que ela é das minhas. Vocês não vão parar pra me dar comida? Eu vou pra escola sem comer hoje? Claro. O dia do núcleo era bom pra Era porque ela comia ela lá. comia, Ela comia bem. Daqui a pouco bate conselho tutelar aqui, todo amigo nosso assim, você não é seu. E agora? Como? Você dá comida para as Você crianças? falou em conselho, vou puxar aqui. Você sabe que você falou justamente quando a gente está há muito tempo ali focado, a gente acaba deixando de ter uma visão mais externa da coisa e de coisas que talvez a gente possa articular. E a gente criou agora, mês passado, o primeiro conselho consultivo do Instituto. A gente fez a primeira formação. Isso já estava previsto no Estatuto quando a gente nasceu, mas a gente nunca tinha feito de fato. E agora a gente chegou num ponto que a gente entendeu justamente isso. 5 anos pode não parecer muito, mas a gente começou a ficar com uma visão de dentro. E a gente quer crescer, quer continuar fazendo coisas, expandindo. E a gente precisa desse olhar de fora. Que muitas vezes a gente acaba não tendo. Por mais que a gente seja doido e saia inventando coisas, mas a gente ainda fica ali na caixa. Padrão, né? Então, querendo ou não, a gente está cercado pelas mesmas pessoas e tal. E aí a gente fez a formação agora do Conselho Consultivo com 7 membros, diferentes áreas, diferentes perfis, cabeças, justamente para somar nesse sentido de construir novos projetos, novas atividades com outra visão, pensando fora da caixa. Bom. Porque para nós foi muito assim, eu acho que foi vocês chegarem, vocês virem trabalhar junto naquele tempo, foi assim um frescor para a gente, sabe? Alguma coisa nova, alguma coisa diferente. Pessoas que têm o mesmo objetivo, mas trabalham diferentemente. Então, primeiro de reconhecer o diferente. Não tem de ser igualzinho, que sempre foi. Né? Porque se a gente olha para trás, a gente vê muitas entidades que uma
faz exatamente Seguindo como a outra outra, faz. é. Nós já algumas coisas inovamos e as pessoas reconhecem, nossa, que interessante. Agora, quando vocês chegaram dessa forma, tão despojada como vocês vieram, isso para a gente trouxe uma renovação de perceber, olha, pode ser diferente, né? Então, nesse sentido, que a gente aprendeu muito com vocês. Muito obrigado. Não que a gente... Que honra nossa, Nossa, olha só. meu Deus, que eu tô isso. encapulada. Imagina. Obrigado, Mas obrigado mas mesmo. Pra realmente. gente é muito importante. E que a gente possa construir novas parcerias aí, Com fazer novas certeza, coisas juntos. A nossa. gente nunca se desconectou, na verdade, né? Aham. Bom, vamos dar um recadinho aqui, Bi. A gente tá no ar com a Rifa Solidária. Eu vi. É, especial Dia dos Recebi. Namorados. A gente tá fazendo uma rifa solidária, uma cesta especial. Alô, mozão. Pra curtir com o mozão aí. Cesta maravilhosa, recheada. Quem quiser, pode entrar na rede social, @Instituto Leia Campos, @podcastlc. Tem lá, é só mandar mensagem, ainda tem números. Pode escolher R$10 cada número. Manda o Pix pra gente. Tá concorrendo o sorteio dia 10 de junho. Pra dar tempo de pegar antes do Dia dos Namorados, poder curtir. Usufruir no dia 12 de junho. É isso. E a gente tem o nosso aniversário, dia 22 de junho, uma festa super especial. É, na verdade, uma cerimônia para homenagear nossos amigos e parceiros que estão aí nessa caminhada com a gente ao longo dos 5 anos. Vai ser dia 22 de junho, às 19 horas, na Full House, parceira nossa ali na Vila Hélio, uma casa nova que abriu, Casa de shows. que tá incrível. E a gente vai ter aí Felipe Almeida apresentando o evento, Legal. o DJ Fernando Santos, parceiro nosso também, tocando, e a Moni Mariano fazendo uma música ao vivo, que ela é incrivelmente boa. Obrigado pela parceria de todos E vocês. uma sessão gratidãozinha. Com certeza, que depois aí mais pra frente a gente fala. Eu quero aproveitar e entregar pra você convitinho do Núcleo, que vocês Maravilha. serão homenageados no nosso dia 22, na Nossa, nossa meu festa. É uma forma de reconhecer, lindo. reconhecer a parceria, Olha, reconhecer a posso abrir confiança. aqui? Claro. Que lindo, olha. Nossa, muito legal. E Muito estaremos bacana. juntos lá, se Deus quiser, Com certeza, nesse estaremos momento mesmo. importante. Leninha, eu quero te agradecer por você estar aqui batendo esse papo com a gente, topar, Nossa. falar um pouquinho da A nossa gente- história junto. A gente que agradece Passa de ter rapidinho, estado né? nessa história de vocês, desses 5 anos. E vai continuar nos Com próximos certeza. anos E também, vocês com terem certeza. ido procurar a gente logo no começo, Sim. né? E foi muito bom. E está sendo, e continuará sendo, Continuará com certeza. sendo. É. Um beijo para toda a família do Núcleo. Não só para a que bom. equipe que Gente, trabalha sim, lá, sim. mas para os alunos, para as crianças, todo Sim. mundo, que é um carinho muito especial que a gente tem Os Ai, jovens. que legal. por todos vocês. Muito Já virei obrigado. tia dos meus Pois alunos é, do eles Núcleo. te mais- encontram na rua, não chamam O você de mais tia? difícil de atuar lá, assim, é que a gente vira tio, né? Nossa, não, já tiveram filho. Tem gente da minha turma que já... Uhum. Sou tia, assim, que a gente vai acompanhando essa molecada que cresce. Muito bom, Galera, né? Muito gostoso. delícia. Nossa, na festa do Divino, alguns deles apareciam lá na barraca, eles vêm. Aham. Antes vinham nas Aham. festas anteriores e agora também. Mas muitos, com os nenezinhos no colo. Olha Eu digo, só. meu Deus do céu! Olha aí, como o tempo já passou. Nós já temos segunda geração Sim, certinha sim. lá, que filhos de atendidos nossos que estão lá agora. Tem, É muito inclusive, legal. atendidos que viraram, Professores, profissionais lá atuantes lá, né? Vários. Que bacana. Parabéns Isso é pelo demais. trabalho. Obrigada e parabéns para vocês Pra também. nós. Pro trabalho todo de vocês, A gente por sempre esses 5 anos. Obrigado. E vamos ter vários outros 5 para comemorar juntos. Amém. Que assim seja. Obrigado. De Obrigada a coração, você, passou gente. rápido esse bate-papo. Nossa. Quando as reuniões eram pra lá de 3 horas, quando a Ah, gente com fazia lá, viu? certeza. Porque a gente não parava de falar por nada. Começava às 6 da tarde para acabar logo. 10h30, a gente estava lá ainda. Não, as do Rodrigo começava, vem almoçar, daí começa a reunião, aí tem o café, daí estica um pouquinho além do café. Isso, vai para janta. Nossa. Saudades de um almocinho. Vou lá saudade. almoçar, tá, Ô, Leninha? por favor, vamos Ai, fazer. quando vai ter Verdade. pizza de novo, você avisa a gente. Que a Tá, gente, legal. A gente Uma coisa importante, isso aqui é um canal aberto para É. todos nós do terceiro setor.
E Ótimo. sinta-se à vontade. Quando tiver qualquer evento, pode vir aqui, Legal. pode me mandar que a gente fala aqui. Legal. A gente tem um pessoal que acompanha a gente Nossa, pode isso é muito divulgar. importante. Pode e deve. E vocês são ágeis nisso. Nós somos mais jurássicos. Imagina, o Jurássico anda devagar. Aquele dinossauro, assim, muito grande, vai devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Então, a gente não consegue ter essa rapidez que vocês têm. Então, sabendo que vocês Conta com a gente para isso sempre. mandam a comunicação para frente, é maravilhoso. A gente está aqui Porque a toda gente é semana meio- ao vivo, então pode mandar que a gente legal. passa aqui, pode vir aqui, tá bom? Que ótimo. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. A gente agradece Semana que vem muito. tem mais. Que vem tem Mais um episódio Muito especial. gostoso, Delícia. muito Essa bom. série tá Anos. demais. Nossa. Obrigado, Aí. gente. Gente, que lindo. Querida. Gente, obrigado. Até semana que vem. Até. Beijo. Obrigada.